Bem, página 16, questão 1. Dada a seguinte reta numérica, faça o que se pede. Aí, letra A. Represente na reta numérica 3 números reais. E aí ele fala, o primeiro ponto é maiores que menos 2 e menores que menos 1. Então, eu vou colocar aqui os pontos, ó. Menos 1,8. Menos 1,5. Ó, é maior que menos, que menos 2 e é menor que menos 1. Menos 1,5 e menos 1,3. E eu vou pegar esses pontos e colocar aqui na caneta vermelha, só que eu posso. O rosa. Vou pegar esses pontos e colocar aqui. Então, 1,8, olha, eu dividi isso aqui em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, 1,8 vai estar aqui. Menos 1,8. Certo? Menos 1,5. 1,5 vai estar exatamente na metade aqui, né? Então, aqui vai estar menos 1,5. E menos 1,3, que também vai estar aqui na metade. Que aqui é menos 1,2, menos 1,4, menos 1,6, menos 1,8. Então, aqui na metade vai ser menos 1,3. Certo? Então, primeira missão já está cumprida. Maiores que menos 1 e menores que 0. Então, é maior que menos 1. Gente, para ser maior que menos 1, ele tem que ir nessa direção aqui, ó. Certo? Porque se 1 é maior que menos 1, então, se eu estou falando maior que menos 1, ele tem que ir nessa direção. Então, eu vou colocar maiores que menos 1, menos 0,9, menos 0,7 e menos 0,2. Então, de novo, aqui está dividido em 5 partes. Então, 0,1 seria aqui, 0,2 seria aqui. Então, menos 0,2. 0,7. Então, 2, 4, 6, 7 está aqui no meio. Menos 0,7. E menos 0,9 vai estar aqui no meio também. Vai chegando no 10. 0,9. Certo? Maiores que 0 e menores que 2. Então, maior que 0 e menor que 2. Eu tenho que estar nesse intervalo aqui. Então, eu posso colocar 0,2, 0,4, 0,6, 0, posso colocar 0,6, que é positivo, né? 0,6. Posso colocar 1,2. 1,2. E posso colocar 1,4, 1,6. 1,6. Pronto. Feito. Localize na reta os números reais 1,6, 1,7. Então, 1,6, 1,7. 1,7 está aqui, ó. 1,7. Aí ele pergunta, é correto afirmar que 1,7 é o sucessor real de 1,6? Não, gente. Por quê? Conforme já vimos na sala, entre esses dois números existem infinitos números. Por exemplo, 1,61, 1,62, 1,661, 1,66, infinitos números entre esses dois números. Então, não, pois entre dois números reais quaisquer existem outros infinitos números reais.
Aí, questão C. Cite 3 exemplos de números reais que estão entre 0,4 e 0,6. É possível citar todos os números reais compreendidos entre esses dois números? Tá. Eu citei aqui, ó, 0,42, 0,4, 0,42. Tá ali. Certo? 0,42. Tá aqui. Menos 0,5. Ele falou menos 0,4 e menos 0,6. Menos 0,5 está entre eles. Então, também está aqui. E menos 0,58 é quase chegando no menos... Quase chegando no 0,60. 0,6 eu coloquei aqui, mas eu poderia colocar 0,60, 0,600, 0... Entendeu? Por isso que... Aí depois ele fala, não é possível citar todos os números reais compreendendo esses dois números. É o mesmo caso de cima. Pois entre dois números reais, quaisquer, existem outros infinitos números reais. Vocês já estão cansados de saber. Desenhe uma reta numérica e represente nelas os seguintes números reais. Esse é o tipo de exercício que cai muito nas provas externas. Aqui, ó, você vai pegar sua calculadora e vai tirar a raiz de 22. Menos 22. O menos está fora da raiz, então o resultado vai ser negativo. E aí, você tirando a raiz de 22, vai dar 4,69. 4,69. Primeiro você resolve todos esses caras aqui, depois você acha eles na reta numérica. Então, menos 4,5. Menos 4,5. Menos raiz de 13. Raiz de 13 é 3,6. Então, vai ficar negativo porque o menos está aqui fora da raiz. Então, você vai colocar a raiz e o menos continua. Então, vai ficar menos 3,6. Menos 3,25, continua aqui, 3,25. 5 dividido por 2 vai dar menos 2,5. 3 por 4 vai dar menos 0,75. 4 por 3 vai dar 1,3. 1,3. Só que esse 3, esse traço aqui em cima, você sabe o que significa. Significa que ele é um período, né? Então, 1,3 vai ter uma dízima periódica aqui. Raiz de 6. Raiz de 6 é 2,4. Vai dar um número irracional, né? Vai dar um número infinito e não periódico. É um número irracional. 11 por 4. 11 por 4 vai dar 2,75. É uma dízima não periódica, é uma dízima exata. 2,95, não precisa falar nada, porque está aqui 2,95 mesmo, é só procurar ele na reta. E aí nós vamos procurar esses números na reta. Aí vamos lá. 4,69. Menos 4,69. Ele vai estar por aqui, é 50, 4,69 vai estar por aqui, ó. Menos 4,69. Eu vou riscar ele. Eu aconselho você fazer a mesma coisa quando for fazer esse exercício. Menos 4,5. Então, 4,5 está aqui, ó. Menos 4,5. Risquei novamente. Menos 3,6. 3 está aqui. Menos, seria mais ou menos por aqui. 3,6. Menos 3,25. Então, 3,5 aqui, 3,25 é mais ou menos aqui. Menos 3,25. Menos 2,5. 2,5 aqui. Então, vai ser menos 2,5. Menos 0,75. Então, o zero está aqui, meio está aqui, menos 0,75. 1,3. Aí já esse número já é
positivo. 1,5 é aqui. Então, 1,3 provavelmente é por aqui, ó. 1,3. E é uma dízima periódica. Esse traço em cima significa que é um período. Lembrem disso na hora que forem converter dízima para fração geratriz. 2,449. É quase 2,5. Então, vai estar por aqui, ó. 2,44. Vou colocar 3 pontos aqui para não ficar escrevendo muita coisa. 2,75. 2,5 está aqui, 2,75 é por aqui. 2,75. Aí, 2,95. Quase chegando no 3. Então, por aqui mais ou menos. 2,95. Vamos para o próximo. Complete o quadro a seguir utilizando os símbolos pertence ou não pertence. Então, vamos lá. 0,2 é natural? Não. Não pertence. Ele é inteiro? Não. Nesses dois conjuntos, eu não posso ter número com vírgula. Racional? Sim, porque eu posso escrever esse 0,2 em forma de fração. Eu posso escrever 2 décimos, 1/5. Então, ele é racional. É irracional? Não. Esses dois conjuntos são disjuntos. Ou ele é racional ou ele é irracional. Ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. Então, ele não vai ser irracional. É real? Sim. O conjunto dos... Nossa. O conjunto dos... todos os números pertencem ao conjunto dos reais. Certo? Todos eles pertencem aos conjuntos dos reais. Então, todos esses números aqui, eu já posso preencher essa tabela, eu já posso falar que todos eles são reais. Quais são os números reais? Todos. Na verdade, você vai falar assim, são os números racionais e os irracionais. Porque esses dois aqui, ó, natural e inteiro, ele também vai ser racional. Agora, o irracional é que não pode ser. Então, você vai falar, os reais são os racionais e os irracionais. Porque os racionais já compreendem os naturais e os inteiros. Então, real. Posso colocar todos como real. Todos são reais. Irracional. Aí eu vou separar aqui os irracionais. Pi é irracional. 5/10 não é irracional. 42/7 ele não é irracional, porque 42 dividido por 7 é 6. Então, não é irracional. Raiz de 11 é irracional. Essa dízima tem um período. Se tem um período, eu consigo achar a fração que gera ela, a fração geratriz. Então, não é irracional. Raiz de 3 é um número irracional. Qualquer número irracional que eu divido por outro número vai continuar sendo irracional, certo? É irracional, dividido por outro número vai continuar sendo irracional. Então, 5/10 não é irracional. Raiz de 49 é 7, não é irracional. Agora, racional. Racional se ele é... Aqui ele não é irracional. Se ele é racional, se ele é irracional, ele não pode ser racional. Então, π não é irracional. 42/7 é racional. Raiz de 11 não é racional. E esse aqui não é racional. Então, esse aqui é racional. 42/7 é 6. É racional também. 5/10 é racional. E 49, raiz de 49 é 7, que é um número racional.
Raiz de 49 é um número inteiro e também é um número natural. Π não é, se ele é irracional, ele não é natural nem inteiro, certo? 5 décimos. Ele é racional, mas ele é uma fração, então ele não é natural e também não é inteiro. 42 sétimos. Nesse caso aqui é um 6, né? 42 dividido por 7 é 6. Então, ele pertence aos naturais e pertence aos inteiros. Raiz de 11 não pertence, porque é irracional. Logo, ele não faz parte de nenhum desses três. 0,23, apesar de ser racional, ele não é natural e não é inteiro. Esse é irracional, então, ele proibido de pertencer aos outros conjuntos. E agora vamos para a próxima. Questão 2. Estime o valor aproximado para as raízes com apenas uma casa decimal. Gente, aqui, deixa eu passar para cá. Estime o valor aproximado para as raízes com apenas uma casa decimal. Aqui, raiz de 70. Se eu pensar na raiz de 81, olha, a raiz de 81 é 9. A raiz, opa, coloquei do lado errado. 81 é maior do que 70. Então, vamos lá. A raiz de 81 é 9. A raiz antes do 60 é 64. Então, a raiz de 64, 64, é 8. Então, raiz de 70 está entre 8 e 9. Certo? Raiz de 70 está entre 8 e 9. Aí você pode pegar 8,1 e multiplicar por 8,1. 8,2 por 8,2. 8,3 por 8,3. O que mais se aproxima, então, é aproximadamente 8,4. Tá? Porque é um número irracional, então vai ser aproximadamente. Então, é esse cara aqui. Essa é a estratégia que eu uso para descobrir entre quem ele está, certo? Se tiver se te pedirem uma questão dessa, que eu acho muito difícil, mas se acontecer, você vai ter que usar essa estratégia, porque você não vai ter calculadora. Você vai ter que multiplicar 8,1 vezes 8,1, 8,2 vezes 8,2, 8,3 até achar o próximo. Ah, passou? Então, não serve. 110. De novo, aqui é raiz de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 121 é 11. Então, entre ele, você vai ter 10,5. Aproximadamente 10,5. Certo? Eu preciso que você saiba o que você está fazendo. Provavelmente, com certeza eu vou deixar você usar a calculadora, porque senão nós vamos perder muito tempo para fazer uma prova dessa. Mas você precisa saber o que você está fazendo, porque caso você tenha que fazer, de novo, eu nunca peguei nenhuma prova que tivesse esses números desse jeito, né? Que você tivesse que dar um número aproximado, até porque aproximado, se você colocar, o cara tem que aceitar. Então, aí raiz de 1.000, 30 vezes 30 é 900. Então, eu já vou colocar aqui, que é aproximadamente 31,6. Você já entendeu a estratégia. Raiz cúbica de 100 é um número que ele vezes ele vai dar 100. E é aproximadamente 4,6. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64. Né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, está entre 4 e 5, que é aproximadamente 4,6. Tudo bem? Organize em ordem crescente os números reais. Essa é outra questão que você tem que... Provavelmente você só vai ver em escola.
primeiro, segundo ano do ensino médio, provavelmente você vai ver isso, mas provavelmente você vai poder usar a calculadora. 8 nonos. Você já sabe que é 0,8888. 0,8, coloca um traço em cima para falar, para saberem que é uma dízima periódica, e para ficar mais chique, ser professor lá do ensino médio. Raiz de 3. Raiz de 3. Raiz de 2 é 1,4 alguma coisa. Raiz de 3 é 1,7. Então, provavelmente você vai decorar e você vai lembrar disso. Então, 1,73, infinito. E não periódico, porque é um número irracional. 1 é o mesmo. Π sobre 10. Você tem 3,14. Se você dividir por 10, é 3,14 infinito, certo? O resto dos números são infinitos. Se você dividir por 10, você vai perder, você tem R$3. Divide por 10, você vai ter 30 centavos. Então, você vai perder a parte inteira. Então, 3,4 vai ficar 0,14 infinito. 1 por 4. 1 por 4, você tem R$1. Divide por 4 pessoas, vai dar 0,25 centavos. É uma dízima exata. 2 vezes... Aqui, ó, você tira a raiz de 5, né? Tira a raiz de 5, multiplica por 2. Ó, tem um 2 aqui fora, então você tira a raiz de 5, multiplica por 2 e divide isso por 5. E esse valor vai dar 0,894. 1,32, não precisa fazer nada, já está pronto. Aqui significa que o período é 2, então vai dar 1,32222. O período é 2. Esse traço indica que o período aqui é apenas 2. Tá? E aí ele fala para colocar em ordem crescente. Em ordem crescente vai ficar 0,25, vou trocar a caneta aqui para a gente não confundir, 0,25. Esse número é menor que 0,314, e é menor que 0,88, que é menor que 0,894, também é menor que 1, que é menor que 1,73. Então, quando você for colocar em ordem crescente, você sempre... É legal você colocar dessa forma aqui, ó. Esse cara aqui é menor que esse, que é menor que esse, que é menor que esse, que é menor que esse. Certo? Questão 4. Estime o valor aproximado para as raízes e, em seguida, resolva as expressões. Então, aqui, eu vou lá para a próxima linha, que afinal nós temos muito espaço. E vamos começar a brincar aqui. Valor aproximado. Então, eu vou falar para você usar a calculadora para tirar essa raiz e usar duas casas decimais para ficar aproximado, para aproximar, né? Então, vamos lá. Raiz de 10. Tudo isso é aproximadamente, tá, gente? Então, é 3,2, mais raiz de 5, 2,2, já vai se apropriando dessa raiz de 5. Você já sabe a de raiz de 2, que é 1,4, raiz de 3, que é 1,7 alguma coisa, e raiz de 5 é 2,2. Você já vai se apropriando disso. Raiz de 13 é 3,6. 3,6. Aí eu vou colocar o sinal aqui de aproximadamente. E agora nós vamos somar esses números aqui. Então, vai dar 3,2 mais 2,2 menos 3,6. E isso vai dar aproximadamente... Opa, vai dar aproximadamente 1,8. Certo? Só um traço aqui para dividir.
Vou trocar a caneta, porque eu posso. Aqui, ó, você tira a raiz de 3. É 1,73 e alguma coisa infinita. Vezes 3 vai dar 5,1. Eu vou colocar direto. 5,1. Mais a raiz de 6. Raiz de 6 é 2,4. 2,4. E olha só, a raiz de 5 é 2,2. Raiz de 6 é 2,4. Certo? A raiz de... Aqui é 2, a raiz de 8, né? É 2,8 vezes 2. Então, aqui a raiz de 8, que é 2,8 vezes 2. Então, dá 5,6. 5,6. Isso é aproximadamente. Aí você faz esse mais esse, 5,1 mais 2,4, dá 7,5 menos 5,6, que vai dar aproximadamente 1,9. Aí, vamos aqui para a questão C. Aqui, ó, você tem que resolver primeiro esse parênteses, pode resolver esse aqui fora, e depois você vai fazer a divisão. Então, vai ficar assim. Raiz de 7, que é 2,6 vezes 5. Então, vou fazer desse modo aqui mais longo. Vou fazer 5 vezes raiz de 7, que é 2,6. Mais 4 vezes a raiz de 11, que é 3,3. 3. Vou colocar aqui. E a raiz de 12 é 3,5. Aproximadamente, porque é um número irracional. Então, 5 vezes 2,6 vai dar 13. 13 mais 13,2. 2. Vou colocar em parênteses, que eu ainda não resolvi, dividido por 3,5. Sempre vai ser aproximadamente. Aí aqui 13 vai dar 26,2. 26,2. Agora eu tiro do parênteses, porque eu estou resolvendo aqui, ó. Dividido por 3,5. Aproximadamente. E aqui vai dar aproximadamente 7,5. E vamos para a última. Vou colocar aquela ali, uma caneta vinho. Isso, acho que isso é vinho. E, ó, raiz de 8 mais 7, então eu vou fazer assim, ó, raiz de 15. Embaixo eu tenho 9 mais 7, que eu vou fazer raiz de 16. Está fácil para a gente, porque a gente sabe quanto é a raiz de 16. 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, eu cancelo a raiz ao quadrado, porque 5 ao quadrado é 25, raiz de 25 é 5, então eu posso cancelar esse com esse, e sobra 5 em cima, certo? Raiz quadrada 2 à terceira, 2 à terceira é 8, é 2 vezes 2 é 2. E raiz quadrada de 8, eu acho que eu já tenho até, é 2, raiz quadrada de 8 é 2,8. Raiz quadrada de 8 é 2,8. 2,8. Olha, eu já estou resolvendo esse aqui, ó. Já resolvi aqui. Esse quadrado de 8 é 2,8. Agora, a raiz de 15. Eu vou tirar a raiz de 15, vai dar 3,9. 3,9. Dividido por 4. Mais 5 dividido por 2,8. Aqui eu já vou dividir direto. Não, vou indicar ainda, porque para ficar mais legal. 5 dividido por 2,8. Ó, copiei.
Não fiz ainda, mas eu vou fazer agora. Aproximadamente. 3,9 dividido por 4 vai dar menos que 1, certo? Então, aqui vai dar aqui, ó, 0,975. Mais 5 dividido por 2,5 vai dar mais que 2,5, não, 2,8. Ó, uma coisa pior, né? Ó, aqui é 2,8. 5 dividido por 2,8 vai dar mais que 1, mais menos que 2. Então, vai dar 1,786. E isso vai dar aproximadamente 2,761. Estão 4. Agora, vamos para a página 18. Eu vou parar o vídeo porque não fica muito extenso. Encerrar.